Quer se tornar um programador web e não sabe por onde começar? Vamos falar sobre isso. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre programação para a internet. Como é que funciona, quais são as linguagens e o que você precisa saber para começar a trilhar sua carreira de programação para a web. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre tecnologia. Como é que a internet funciona, o que acontece quando você chama um determinado site, quando você digita o nome de um site no navegador, o que acontece. Isso é importante que você saiba para você entender todo o fluxo de informação e conseguir entender um pouco melhor o que é front-end, back-end, palavras tão utilizadas aí no mercado. Então, é por isso que nós vamos falar um pouco sobre tecnologia. Depois eu vou partir para o front-end, que é o inicial, o que você precisa aprender primeiro para que você consiga começar a desenvolver uma carreira como programador web. Toda a parte que vai estar no navegador, são as primeiras linguagens, as primeiras estruturas que você precisa saber para se tornar um programador web. E na terceira e última parte, nós vamos falar sobre o back-end, que entram linguagens de programação de servidor e nas quais, inclusive, o grande foco desse canal é para falar sobre o PHP, é uma delas. Então vamos começar falando um pouco sobre a tecnologia. O que eu quero falar sobre tecnologia? Primeiro, como é que funciona a internet? Nós temos uma estrutura básica de rede onde cada computador possui um endereço. Todo computador ligado em rede, ele possui um endereço que é só dele. Esse endereço que é só dele pode ser tanto um endereço local, então imagina que você tem uma casa onde tem o seu computador, um notebook, por exemplo, você tem um computador normal, um notebook e um celular. Esses 3 equipamentos, e aí você tem o seu link de internet. Esses 3 equipamentos, mais o seu roteador aqui, o seu link de internet, cada um desses equipamentos tem um endereço único. Porém, esses equipamentos, se eles estão por trás de um roteador, cada um sai para a internet via esse equipamento aqui. Cada um desses equipamentos, eles têm um endereço único, porém que a gente chama de local, que é um endereço que funciona somente dentro da sua casa. Você não consegue acessar esse endereço de fora, ele não é um endereço real. Esse equipamento, o seu equipamento de internet, que a sua operadora instala lá na sua casa, esse equipamento normalmente vai ter 2 endereços. Um local, que vai servir para se comunicar com os outros equipamentos dentro da sua rede, e um endereço real, que é o endereço que vai sair para a internet. Da mesma forma, funcionam os sites. Então, um determinado site, quando você digita lá no seu navegador www.google.com, como é que ele funciona? Você digita ou do seu computador ou do seu celular, essa requisição, ela vai, através da internet, ela vai consultar um servidor que chama DNS. É um serviço que existe na internet, distribuído no mundo inteiro, propagado pelo mundo inteiro, que associa um nome a um endereço. Então imagina você como cidadão, você tem lá seu RG, seu CPF, você tem um número. Então quando você tem, e aí você tem o seu nome. Imagina se você não tivesse seu nome, se você tivesse apenas seu CPF. Você conheceu uma pessoa hoje, ela te fala o número do CPF dela. Imagina, você tem que decorar esse número para amanhã você entrar em contato com ela e ter que falar o número do CPF dela. É muito complicado, não é? Então, para isso que foi criado o DNS. O DNS faz essa conversão, exatamente como o nosso nome. Então, quando você digita www.google.com.br, por exemplo, existem serviços distribuídos no mundo inteiro, existe um serviço distribuído no mundo inteiro que chama DNS, que vai fazer essa troca, que vai falar, olha, o google.com.br o endereço do servidor dele é
tal. São 4 grupos de 3 dígitos cada grupo. E aí esse número está alocado num determinado servidor. Então você faz a requisição para o Google, na internet consulta-se o DNS, onde está esse servidor? O servidor é o número tal. É como se você, eu quero falar com o Rodrigo. Quando você vai para o banco de dados, por exemplo, da Receita Federal, banco de dados brasileiro. Eu quero falar com o Rodrigo. Mas quem que é o Rodrigo? É o CPF tal. Então aí eu tenho os dados. Então aqui é a mesma coisa. Você fala google.com.br, o DNS faz a conversão desse nome para o endereço do servidor, ele vai lá no servidor e fala, olha, eu estou tendo essa requisição, estão solicitando essa informação. Esse servidor vai pegar e vai fazer uma requisição, ele vai processar essa requisição e vai devolver para essa chamada o conteúdo. Esse conteúdo ele tem que estar utilizando 3 linguagens, HTML, CSS, JavaScript, que é o que nós vamos falar na segunda parte desse vídeo. Por quê? Porque é o que o navegador consegue entender. Então, veja, você fez uma solicitação e houve essa conversão de nome para endereço IP. Esse endereço IP é de um determinado servidor que recebe essa requisição, processa ela e devolve. E aí sim você consegue ver no seu navegador. Você quer ver na prática como é que isso funciona? Por exemplo, eu vou abrir aqui um terminal no meu Windows. Existe um comando que chama ping. Então eu vou utilizar aqui ping, deixa eu tirar a maiúscula, ping www.google.com.br. O que esse comando faz? Ele está me mostrando exatamente aquilo que eu falei com relação ao DNS. Então, olha aqui o que ele fala. Disparando para google.com.br e aí ele me dá o endereço IP do servidor que vai responder essa requisição, que é 172.217.162.99. Então, esse é o endereço IP do servidor do Google que vai responder essa solicitação. No caso do Google, é uma cadeia de servidores, mas você tem que ter um servidor específico respondendo por isso, um endereço IP respondendo por isso. E aí você depois desencadeia os serviços que faz distribuição das requisições, enfim, dentro de uma outra estrutura. Mas para a internet, você vai ter apenas esse endereço. Aqui ele está me dizendo que ele obteve a resposta, ele enviou 32 bytes e quanto tempo de resposta e a latência. Então ele me enviou aqui, enviou 4 requisições, recebeu as 4 requisições, ou seja, 0% de perda, está no ar, está tudo certo. E aí ele fala aqui um pouco de estatística para ter uma ideia de como é que está a internet, como é que está o servidor. Então isso é importante que você entenda. Por quê? Se você amanhã ou depois precisa fazer um site para um cliente, o cliente fala, olha, mas eu quero, meu site tem que estar no meusite.com.br. E como é que eu vou fazer isso? Existe uma entidade no Brasil que chama registro.br. Lá você vai registrar meusite.com.br para dizer que é seu, que você quer comprar aquele domínio. Isso chama domínio. Então, google.com.br, meusite.com.br, apple.com.br, isso são domínios que você tem que comprar, que é uma nomenclatura. Você entra lá, verifica se está disponível, se tiver você compra, e aí você lá dentro você tem que dizer onde está hospedado isso. Então aí você vai contratar um serviço de hospedagem, pode ser entre vários provedores, ou você tem até mesmo essas big techs que você cria seus servidores e tal. Então você tem servidores de tudo quanto é tamanho, que aí essa empresa que você contratar o serviço de hospedagem, ela vai te dizer, olha, você tem que utilizar esse meu servidor DNS, que é exatamente isso. Você vai dizer no registro.com.br que meusite.com.br está hospedado no endereço tal, que aí é o endereço do seu servidor dentro da empresa. Então reparem que é toda uma cadeia de comunicação para chegar no servidor onde está o seu site. Então, essa é uma estrutura importante você entender, para que você entenda como é que funciona a internet, porque são termos que você vai ouvir muito numa carreira de programação para web. Eu preciso registrar meu domínio, eu preciso apontar o DNS,
enfim, você tem aí passos para que você consiga disponibilizar o seu site na internet.